A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal de apologética. Se você está vendo pelo canal do Ex-Protestante Fábio Pentecostes, não esqueça o like. Tradição Católica de Base, não esqueça o like. Se inscreva, promova essa apologética. Quando eu digo promova a apologética, é você compartilhar para os seus grupos do WhatsApp, grupos no Facebook, no Telegram. Compartilhe, sei lá, você tem como compartilhar com outras mídias, né? Tem agora o Rumble, esse Instagram, né? Nem sei chamar esse nome. Então, possa compartilhar aí com mais pessoas para que elas possam conhecer sobre a fé. Meus irmãos, eu quero trazer esse vídeo hoje falando das páginas difíceis da Bíblia. Porque tem páginas difíceis da Bíblia que aparentemente parecem não estarem resolvidas ou aparentemente parecem não ter solução. É claro que se nós pegarmos os versículos bíblicos e se nós formos lermos para tentar decifrar ao pé da letra, nós vamos, perder o resto dos neurônios que há nos nossos cérebros. Realidade é, meus irmãos, que o contexto bíblico jogou lá e disse assim: se virem agora você, leitor, para estudar, para interpretar, para saber o que realmente está acontecendo em determinados pontos abordados pelas Sagradas Escrituras. Tá um pouco a câmera, o vento dá assim na câmera, né? Mas vamos lá, ventando, graças a Deus aqui nessa manhã, exatamente 8h30 da manhã, gravando este vídeo. Vamos lá. Muito bem, eu gostaria de abordar alguns pontos essenciais aqui na Bíblia Sagrada, sobretudo no Novo Testamento. Antes disso, eu gostaria de desafiar você a ler esse livro. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Grignon de Montfort. Duvido tua vida ser mais a mesma. Aqui se abre o sétimo sentido da inteligência espiritual através desse livro, para quem lê com humildade. Confesso para vocês, comprei esse livro. Veja, um livro de bolso pequeno, ó. Olha só o tamanho dele, para você ter aqui, ó. Livro de bolso. Essa aqui a minha esposa comprou na Canção Nova. Quem lê esse livro com humildade, o sétimo sentido espiritual se abrirá. A chamada, como alguns santos chamaram, a sétima janela se abrirá. Alguns, como Santa Teresinha, chamou de sétimo céu. Mas na realidade, nós sabemos que é o sétimo sentido de uma janela espiritual de conhecimento. O irmão Trovão, explicando o sétimo sentido, ele diz que os santos em uma minoria de santos analfabetos chegaram a entender teologia, filosofia, algo tão tremendo que a razão humana não consegue explicar, e muito menos as palavras, essa junção de sentidos, de sentido que em fração de segundos rasgaram até atingir o apogeu do sétimo sentido. Alguns chamaram de sétimo céu, outros chamaram de o sétimo degrau, outros chamaram de a sétima escada, outros chamaram de a sétima janela do conhecimento. Esse livro aqui é um livro de sétima janela de conhecimento, de um homem chamado São Luís Maria Grignon de Montfort. Confesso para vocês que quando eu comprei esse livro, meus irmãos e irmãs, eu comprei no sentido de fazer a consagração da qual tem essa cadeinha aqui, essa correntezinha chama-se cadeia. Fazer a consagração, que é a consagração mais perfeita a Jesus, através da Santíssima Virgem Maria. Eu comprei nessa intenção. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a ler esse livro. Quando eu cheguei na metade desse livro, eu abandonei o livro.
Porque o que tem dentro deste livro, se você não tiver bastante conhecimento, no entanto, eu estou desafiando a você, mas eu estou desafiando você que tem conhecimento. Católico meia boca, me perdoe a sinceridade, por favor, não compre, não adquira, não leia esse livro. Porque a primeira coisa que você vai fazer, meia boca, quando eu estou falando meia boca, é porque eu estou se referindo a mim, na época que eu comprei esse livro. Quando eu comecei a ler esse livro, eu só li na metade desse livro, eu joguei ele para lá, e eu disse, isso é uma idolatria. Esse livro é uma heresia. Não disse isso para minha esposa, disse isso para mim mesmo. Joguei o livro para lá, porque é um livro de sétima janela, meus irmãos. É um livro de sétimo sentido. E se você não estiver perto de atingir o sétimo sentido, por favor, não compre esse livro. O nosso irmão Raimundo perguntou, agora mesmo que eu estou gravando esse vídeo, nos comentários de um vídeo que eu postei no canal do ex-protestante. Ele perguntou, irmão, me indique um livro para aprender mais sobre a fé católica. Eu indiquei esse aqui. Mas eu quero dizer para você, irmão Raimundo, pelas suas postagens, já dá para ver que você tem um certo conhecimento. Cuidado com esse livro. Esse livro passou 100 anos amufambado, escondido. Porque na época de São Luís, nem mesmo os religiosos poderiam entender. Por causa do sétimo sentido espiritual. Esse livro, eu joguei ele para lá. E depois foi a minha esposa ler esse livro. Eu achava que eu era o preparado, eu achava que eu já estava pronto. E aí a minha esposa começou a ler esse livro. Com humildade, né? Com toda a humildade de coração. E depois ela começou a explicar esse livro para mim. Ela começou a explicar o livro para mim. E foi explicando, e ali algumas barreiras foram caindo, algumas janelas. Confesso para vocês que quando eu comprei esse livro, só eram 3 janelas abertas. A minha esposa foi explicando, abriu a 4ª, abriu a 5ª, até chegar à 6ª janela. A minha esposa, quando ela me pegou, eu cheguei à 6ª janela de conhecimento. Só que para entender esse livro, aceitar o que está nele e compreender humildemente falando, é preciso a 7ª janela se abrir. E a 7ª janela se abriu quando eu li esse livro. Eu li esse livro, para vocês terem uma ideia, em um dia. Quantas páginas ele tem, esse livro? Vamos lá, deixa eu pegar aqui para você. Quantas páginas ele tem? 313 páginas. 313 páginas. Li ele em um dia. No dia em que eu fui fazer a consagração. Há 2 anos atrás. Fizemos a consagração em 2020. 2020. Sim. Em janeiro de 2020. Vai fazer agora 2 anos em janeiro de 2023. Então nós renovamos a consagração. Meus irmãos, a minha esposa compreendeu melhor do que eu esse livro. Depois eu estudei esse livro. Depois nós começamos aqui mesmo no canal a gravar vídeos sobre este livro. A minha esposa gravou para o quadro Um Filho em Defesa da Mãe. Tem uns 3, 4 vídeos dela sobre este livro. Tem vídeo meu também lá sobre este livro. Esse livro mudou as nossas vidas. Esse livro me levou a um caminho de humildade espiritual que eu não tinha. Você sabe que no protestantismo nós adquirimos ser aquelas pessoas marrudas, orgulhosas, porque sabemos, e esse livro me levou pelo caminho da humildade. Esse livro te pega lá no alto daquilo que tu é, tu se gaba em ser, o que se orgulha no teu coração, mesmo que tu não apresente para os outros, mas que é no teu coração. Esse livro te pega, 7º sentido, 7ª janela, 7ª escada, 7º céu é você se rebaixar o orgulho intelectual e elevar o orgulho, e elevar a janela espiritual no caminho da humildade. Eclesiastes capítulo 2, versículo 5, diz assim: assim como o ouro e a prata são provados no fogo,
assim os homens e as mulheres a Deus pelo caminho da humilhação. Outra tradução diz da humildade. Então, começa assim a vir as provas. Esse aqui é um livro acompanhado de provas, lição, aprendizagem e humildade. Você só vai conhecer o verdadeiro sentido que a Virgem Maria é para a igreja quando você lê esse livro. Aí todas as outras portas para o mundo espiritual se abrem. De conhecimento espiritual. Vamos até usar esse termo que nem cabe, mas vou usar de intelectualidade espiritual. Entende? As pessoas dizem, como que eu vou ser um semi-analfabeto que não sabe nem falar, traz tantas essas espiritualidades, tanto recurso de conhecimento. Meu irmão. Se você perguntasse para mim, viva a voz, eu ia te dizer, e eu sei lá. Só sei de uma coisa, leia o livro, medite, leia, releia. Se você, depois de ler esse livro, não mudar, é porque não é para você. Porque, na realidade, é a Virgem Maria que seleciona seus filhos. Comprei esse livro. Mas, na realidade, esse livro não era para mim, era para minha esposa. E, através dela, pude chegar hoje à 7ª casa. Meus irmãos, eu quero hoje trazer aqui, é um vídeo, por que eu falei 11 minutos do tratado? Porque é importante falar do tratado da verdadeira devoção. Aqui você vai entender o verdadeiro culto de hiperdolia à Virgem Maria. Você vai entender que a porta mais próxima de Jesus é a Virgem Maria. E assim como Jesus precisou dessa porta, que é canal da salvação, para chegar até nós, aí você vai entender o que é corredenção, tá? Corredentora. Para chegar ao mundo, então, diz São Luís que para chegar ao céu é preciso nós passar por este ventre salvífico, assim como passou, que é a maternidade da Virgem Maria divina, tá? Nós precisamos atingir, passar por este ventre salvífico, o seio salvífico da Virgem Maria, para poder entrar na salvação. Mas por que eu falei de introdução aqui? 12 minutos já estou vendo ali. Para poder falar de algo que a Virgem Maria colocou. Eu ia falar outra coisa, mas vou deixar para outro vídeo. Mas eu quero colocar aqui algo que a Virgem Maria acabou de colocar no meu coração. No meio do vídeo, com 12 minutos, mudei o tema, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero te mostrar uma refutação que a Virgem Maria acaba de falar aqui no meu coração, que eu faça com a introdução tão bonita, tão maravilhosa desse vídeo com o Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem Maria. Então eu quero abordar algo que talvez você nunca escutou na sua vida. Católicos e protestantes sem conhecimento falam, e a própria teologia da libertação, que a Virgem Maria é apenas mãe de Jesus carnal. Você me pergunta, irmão Fábio, pelo amor de Deus, o que é que você vai dizer? Deus não tem nem começo nem fim, você vai dizer que a Virgem Maria é mãe de Deus? É só o que me faltava que você vai inventar agora. Eu não quero dizer nada. Eu quero dizer para você, quem vai dar a resposta para você é a Bíblia, não é Fábio, é a Bíblia. Vamos ver? Capítulo 7. Talvez você já ouviu muitas vezes. Talvez você já tenha ouvido tanto que seus ouvidos não aguentam mais ouvir. Mas do jeito que eu vou interpretar para você, você nunca ouviu na sua vida. Porque ela que está me dizendo o que eu tenho que dizer. E eu vou dizer agora. Não são muitos os versículos. São poucos os versículos. Talvez 3 versículos. Tá? 3 versículos. Pequenos versículos. Irmão Fábio do céu. A Virgem Maria é a mãe de Jesus carnal, só da carne. Como que você vai mostrar coisa ao contrário disso? Você não me respondeu. Por que você não respondeu? Eu vou deixar que a Bíblia responda. Se você não entender, meu irmão, é sinal de que você não está apto a ler esse livro. Entendeu? Eu fiz a introdução. Agora vamos ver se você está apto a ler esse livro. Diretor, por gentileza, jogue na tela Isaías 7,14, por favor. Meus irmãos, se você ler aí o versículo 10 ao versículo 14, você vai entender tudo.
Tá? Você vai entender tudo, se você raciocinar direito. Ou vamos lá, vamos para o 14, Nós queremos provar uma coisa, mas eu falei em 3 versículos, vamos lá, vamos cumprir essa promessa. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. O próprio Senhor, quem? Deus. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Espera aí. O filho da virgem tem um nome. Tem um nome. Emanuel, no original. Aqui já está a tradução. Na Ave Maria, você está vendo aí, já está traduzido o Emanuel para o português. Que significa o quê? Deus conosco. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, precisa explicação? Para as pessoas que perguntam que a Virgem Maria é apenas mãe da carne de Jesus, precisa responder se o versículo já explicou a tua indagação e a tua dúvida? Eis que o Senhor vos dará um sinal. Esse é o sinal. Esse é o maior de todos os sinais de Deus para com a humanidade. Qual? Uma virgem dará à luz um filho. Quer dizer, um filho, um único filho, já prova que ela é virgem perpétua, um único filho, e o nome desse filho é Emanuel. Então nós vamos compreender e entender que essa mulher é mãe do Emanuel. Ou não? Você precisa ler e reler para entender o versículo. Se você não ler com humildade, como você vai chegar no 7º degrau? Se tu não está ainda no primeiro. Como os protestantes não estão no primeiro. Todo católico está no primeiro pelo batismo, tá? Mas a ignorância é atrevida, como diz o professor de Bíblia, o padre Luiz Toro. Repare, o próprio Senhor vos dará um sinal. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 12, verso 1, diz... Nós não vamos pegar, mas diz isso. Ô, vento maravilhoso. Louvado seja Deus pelo irmão vento, como dizia São Francisco. Olha. Eis que apareceu um grande sinal no céu. Este é o grande sinal do céu para com a humanidade. Sinal salvífico para toda a humanidade. Qual? A Virgem dará à luz um filho, e o seu nome é Emanuel. Traduzido para português, quer dizer, o nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Então quer dizer que esse filho é Deus. Emanuel é Deus. Emanuel é Deus conosco. Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Jesus é o Emanuel, que é Deus conosco. Então aqui prova que ela é mãe de... Não acredito. Não acredito que você ainda não captou essa mensagem. Não acredito. Se aqui está dizendo que a Virgem, quem é a Virgem? Maria Santíssima, dará à luz um filho, terá um filho por nome Emanuel, e o nome Emanuel significa Deus conosco. Então a Bíblia está confirmando que ela é mãe de Deus, meu irmão. Ela é mãe de Deus. Veja, não são palavras minhas. Ah, irmão Fábio, Deus não tem preceito nem começo nem fim. Vá perguntar para ele, porque foi ele que mandou o profeta escrever. Vá perguntar para ele, vá. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Então os protestantes e católicos fracos, católicos, dizem Maria apenas mãe de Jesus carnal, mãe da humanidade de Jesus. Espera aí, ela é mãe do Deus conosco, cara. E Deus conosco é do Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ela é mãe do Deus conosco, mano.
Se tu não está entendendo isso aqui, rapaz, como é que tu vai chegar a atingir o sétimo sentido espiritual, o sétimo degrau, a sétima escada, a sétima casa, o sétimo céu? Como tu vai chegar? Esse sétimo céu é intelectualidade espiritual. Santa Teresinha, Santa Isabel da Hungria e outras santas. Como tu vai compreender um livro desse aqui se ele fala disso? Essa ligação está tão íntima, tão unida, tão única, que para você entender tudo isso que eu estou te falando, é preciso ler esse livro. Então aqui está claro que o grande sinal de Deus é a Virgem dá à luz um filho, e o seu filho, que se chama Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, o seu filho chama-se Deus conosco. Essa mulher nos dá o Deus conosco. Deus colocou um grande sinal. Essa mulher é o grande sinal. Repito que Apocalipse 12:1 diz: apareceu no céu um grande sinal. Então a Virgem Maria é um grande sinal para nós cristãos de todos os tempos, de todos os lugares, de toda a universalidade católica. Leia o livro e compreenderás o que estou te dizendo. Eu coloquei a introdução do livro e eu estou preparando você para o livro. Intelectualmente, para você entender, em âmbitos espiritual. Está se ufanando o irmão Fábio agora de ter aberto a sétima janela. Meu irmão, eu não estou ufanando de dizer que a sétima janela foi aberta. Mas eu te digo que quando a sétima janela abrir para você, você vai entender tudo perfeitamente o que a igreja ensina, porque você vai estar em comunhão com isso. Não vou dizer que você vê como você está me vendo agora, mas você vai ter um sentido em comunhão tão profunda que só os santos tiveram. Agora, é claro que a sétima janela aberta, tem uns que têm muito mais conhecimento amplo, como São Padre Pio, como Santo Agostinho. Não é? Foi tão aberta, tão compreendida, tão entendida, que São Padre Pio, os anjos da guarda ensinaram línguas para ele. Ele viu os anjos da guarda, da sua guarda, e até de seus próprios amigos, igual você está me vendo agora aí. Isso é uma janela bem aberta. Por isso que uma santa, não me recordo agora, quando Jesus mostrou os santos na eternidade, ela olhou e disse: eu não vejo Padre Pio aqui. Jesus respondeu para ela: ele está acima, em outro patamar, em outro lugar que você não é capaz de enxergar. Está muito acima. Esse é dos santos que atingiram, que chegaram à sétima janela. Você vai entender santidade, você vai entender espiritualidade, você vai entender a Virgem Maria, você vai entender os santos, você vai entender purgatório, você vai entender tudo o que condiz com a sã doutrina da igreja fundada por Cristo, que você não consegue explicar. Eu tenho pena da minha analfabetez, que não me traz as palavras que quero expressar, que quero ensinar, não me deixa. Não me deixa. Não me deixa. Então nós vemos aqui que esta mulher, que é a virgem, eis que uma virgem dará à luz um filho. Um que vem de único, se você entender o contexto, único filho, por isso virgem perpétua. E o nome desse filho é Emanuel, Deus conosco. Então aqui nós estamos vendo que a Bíblia está provando para você que ela é mãe do Deus conosco, que ela é mãe de Deus. Meus irmãos, Isabel entendeu tanto isso aqui, que ela foi capaz de falar para a Virgem Maria, na visita dela à sua casa, como nós vemos aqui no versículo
em Lucas 1:43, põe na tela, diretor. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Volta para mim, diretor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui que aqui está uma mulher judia chamada Isabel, esposa de Zacarias e mãe de João Batista. Ela está com seis meses de gravidez. Se você pega a narração anterior desse mesmo capítulo, quando o arcanjo aparece a Virgem Maria diz para aquela que era estéril, se você pega aí no versículo 36, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês, aquela que era tida por estéril. Então veja, estava no 6º mês de gravidez. Quando a Virgem Maria vai visitar, ela diz que mereço, você viu comigo, que mereço que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Quem é que está falando? Uma mulher judia. Quem é o único Senhor do judeu? Deus, Yahweh, o El Shaddai. E como diz os judeus contemporâneos, o Adonai. Meus irmãos, o Senhor do judeu é Deus. A mãe do meu Senhor. Então quer dizer que a Isabel está dizendo, não mereço que venha me visitar a mãe do meu Deus. Aqui nós já estamos vendo o grande sinal se realizar nesse versículo. Aqui acontece, através do grande sinal, outro sinal acontecerá, a salvação. Veja, primeiro ela diz, não mereço. Já reconhece a grandeza da Virgem Maria. Abaixo da Trindade, mas espelho da Trindade. A Trindade olhando para cima da Trindade, não viu ninguém, que não há ninguém acima da Trindade. Mas olhando para baixo, viu um espelho. E se espelhou na Imaculada. Escolheu como espelho. Quando você lê este livro, você vai entender. Espelho da Trindade. A Virgem Maria é o espelho da Trindade. Os protestantes gravaram uma música, dizendo, você é um espelho onde resplandece a glória do Senhor. Não. Nós não somos espelhos. Ela é o grande espelho da Trindade. Então, meus irmãos, nós podemos observar que aqui acontece o grande sinal de Isaías 7,14. O Senhor mesmo vos dará um grande sinal. Esse sinal acontece no Antigo Testamento, Isaías 7,14. Esse sinal é reconhecido em Lucas 1:43. E esse sinal é reconhecido no meio da Bíblia, é reconhecido no final da Bíblia em Apocalipse 12:1. Apareceu no céu um grande sinal. Então nós estamos vendo que a Virgem Maria é o grande sinal porque ela é a mãe da salvação. Quem é a salvação? Jesus. E quem precisa ser salvos? Nós. Então ela é, teologicamente falando, a mãe de cada um de nós que pretendemos e lutamos para nos salvar. Se salvar porque já foi tudo feito por Jesus. Cabe agora nós colocarmos isso em prática para nos salvar. Então ela é a mãe da salvação. Quem é a salvação? Jesus. Ela é a mãe do Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. E agora Isabel está dizendo, não mereço que venha me visitar. Veja, agora ela reconhece quanto pequenos somos perto desta mulher. Você lendo o livro, você tem que compreender isso. E a mãe do meu Senhor. Quer dizer, a mãe do meu Deus. Pacata. Tá aí, meu irmão. Leia o livro, se você entender o que eu estou te falando agora. Se você não entender, não leia, porque São Paulo diz que quem come do corpo do Senhor, sem considerá-lo de qualquer jeito, sem fazer exame de consciência, como diz o versículo 27 de 1 Coríntios 11, está comendo e bebendo, diz o 28, 29 e 30. Está comendo a sua própria condenação. Do mesmo jeito, se você não entendeu o que eu te falei agora nesses 2 versículos, como você pode entender esse livro? Você vai fazer como eu, ignorante, jogar ele para lá. Isso é uma aberração, isso é idolatria, isso é terrível, isso é aquilo. Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não atinja
a sétima casa espiritual, para compreender perfeitamente o caminho salvífico e entender e sentir espiritualmente, conforme tradição, Bíblia, magistério, ensinamento doutrinário, o que tu tem que se salvar. E você vai saber nas coisas mais simples o que é pecado e não é pecado. Entende? Isso é maravilhoso. Eu não tenho como explicar. Tem que se viver e entender. Aí você vai entender o que eu estou tentando te explicar com as minhas fracas e frágeis palavras. Não esqueça o like, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vive.